Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus e eu sou o apresentador desse canal muito lindo de educação financeira e investimentos. Muito prazer. E bom galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre riscos, isso mesmo. Bom, não é segredo para ninguém que todo investimento tem o seu risco, independente do investimento, seja do mais conservador ao arrojado, ele tem o seu risco. Risco é basicamente a probabilidade de alguma incerteza, de algo não esperado impactar o desempenho de determinado investimento. E tocando nesse assunto de risco, eu gosto muito de imaginar que o dinheiro tem velocidade. Vamos imaginar a situação de um carro. Quanto mais você acelera o carro para chegar mais rápido ao seu destino, mais risco você corre de perder o controle e bater esse carro. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais lento, quanto mais devagar você conduzir esse carro, mais tempo vai demorar para chegar ao seu destino. Porém, você vai correr menos risco de perder o controle e bater esse carro. Faz sentido para você? E o mesmo se aplica aos investimentos. Quanto maior a sua velocidade, ou melhor, quanto maior a rentabilidade de um investimento, maior o seu risco. E quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Deu para entender? E é por isso que hoje nós vamos falar sobre os tipos de riscos que nós corremos ao investir o nosso dinheiro. Nós vamos falar sobre o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. Tudo isso, claro, de uma forma muito simples e direta para o seu melhor entendimento. Mas antes de irmos para o conteúdo, eu preciso te avisar que você está correndo um risco muito sério, que é o risco de você assistir esse vídeo até o final e esquecer de deixar o seu like. Então não corra esse risco de se esquecer e já deixa o seu like nesse exato momento. Saiba que o seu like é muito importante para nós, porque quanto mais like esse vídeo ter, o YouTube entende que esse conteúdo é muito bacana, é muito agregador e ele vai recomendar para mais e mais pessoas, fazendo assim o nosso canal crescer bastante e isso nos motiva a trazer mais conteúdos de qualidade a vocês. Então, se você quer nos ajudar a crescer, basta deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, já se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações para você ser notificado quando soltarmos conteúdos por aqui. Beleza? Então, posso confiar em você? Estou contando com o seu like, hein? Deixou o seu like? Podemos ir para o conteúdo? Então, beleza. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então vamos lá galera, começar o vídeo de hoje falando sobre o risco de mercado. Para você entender melhor o que é o risco de mercado, é muito importante você entender primeiro o conceito de investir. Sempre que você investe o seu dinheiro, a não ser na poupança, o que na prática você está fazendo é comprando um ativo. E quando você compra um ativo, funciona como qualquer outra coisa. Ele pode mudar de preço ao longo do tempo, que é o que de fato o investidor busca, Ele busca a valorização desse ativo para que no futuro ele possa vender e obter lucro com isso, certo? Então esse é o conceito de investir, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Então o risco de mercado é a variação de preço dos ativos. Esse tipo de risco acontece de fato quando o preço do ativo é desvalorizado em decorrência de variáveis, como uma mudança na taxa de juros, por exemplo. Enfim, todos os ativos financeiros sofrem com variações de preços. E quando falamos em risco de mercado, podemos separar ele em basicamente dois riscos, que é o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático, como o próprio nome já diz, é o risco que envolve todo o sistema financeiro. Daí não tem nada que você possa fazer para se proteger contra ele. É o próprio caso do Covid-19, Quando a OMS decretou que o Covid seria uma pandemia, todos os ativos, sem exagero, todos os ativos caíram de preço. E o risco não sistemático é aquele que envolve somente uma empresa ou um setor da economia. Esse risco já pode ser diminuído através de uma boa diversificação. Beleza? Então espero muito que tenha ficado claro para você. Então vamos lá, galera, vamos entender agora o que é o risco de crédito. Bom, sempre que o investidor investe em renda fixa, o que na prática ele está fazendo é emprestando o seu dinheiro para o emissor do título, certo? Então, quando você investe em um CDB de um banco, por exemplo, você está comprando um título de renda fixa desse banco e, portanto, você está emprestando o seu dinheiro para ele. E ao emprestar,
ele te promete pagar de volta acrescido de um dado rendimento. Mas vem cá, imagina comigo, e se esse banco quebrar? O que acontece? Bom, certamente você fica sem receber, você toma um calote. É basicamente isso o risco de crédito, é o risco de você tomar um calote do emissor do título. E está presente só em renda fixa, justamente por isso, tá? Porque em renda variável, quando você compra ações, seja desse banco mesmo, você vai estar se tornando acionista, você vai estar sendo sócio do banco e não emprestando dinheiro para ele. Para você emprestar o seu dinheiro para ele, como eu já disse, você teria que comprar um título de renda fixa que esse banco emitir. Aí sim surge o risco de crédito, que é a incapacidade dele honrar o compromisso com a dívida, com o empréstimo que você fez a ele. E para medir esse risco é preciso olhar a condição de pagamento do emissor do título, que é a classificação de risco de crédito do emissor. Quanto maior, melhor a classificação de crédito do emissor, ou seja, menor o risco. Perfeito? Então agora chegou a hora de a gente falar sobre o risco de liquidez. O risco de liquidez não é tão diretamente associado a perdas, como o risco de mercado, que se relaciona à variação de preços, ou o risco de crédito, que tem a ver com a probabilidade de tomar calote. O risco de liquidez é definido pela incapacidade de liquidar determinado ativo sem perda de valor. Falando português claro aqui agora, o risco de liquidez é a dificuldade de encontrar de forma rápida compradores para os ativos que uma pessoa quer vender, sendo pelo preço justo. Vamos imaginar que você comprou um imóvel e agora você quer vendê-lo. A liquidez de imóveis, na grande maioria das vezes, é muito ruim, então é muito difícil você achar rápido compradores para esse imóvel pelo preço justo. Agora, se esse imóvel valer R$500 mil e você anunciar por R$200 mil, rapidinho, no outro dia já vai estar cheio de compradores para esse imóvel. Porém, não é pelo preço justo e você vai estar perdendo dinheiro, você vai estar perdendo capital. Ressaltando, galera, que independente do investimento que você esteja aplicando o seu dinheiro, você vai correr algum tipo de risco. Não existe investimento com risco zero. É muito importante você entender isso, até porque para você se proteger, né, proteger o seu patrimônio de picaretagens, que é brincadeira o que tem na internet aí de grandes promessas milagrosas com investimentos com altas rentabilidades e zero risco. Isso é picaretagem, não caia nisso. Proteja o seu patrimônio, tá? Então, conheça os conceitos de riscos para você não se enganar e acabar com o seu patrimônio todo num piscar de olhos, beleza? Existe uma frase muito interessante que diz que o risco financeiro não reside no tipo de investimento que você possui, mas sim no tipo de investidor que você é. Eu gosto muito dessa frase e concordo com ela bastante, porque o que determina o quão arriscado é aquele investimento é a estratégia que o investidor aplica, é a estratégia que o investidor usa na hora de investir. Nós podemos usar um exemplo com ações. Um holder não vai correr o mesmo risco que um trader, porque mesmo que os dois investam no mesmo lugar, né, mesmo que os dois aplicam o seu dinheiro na mesma classe de ativos, os dois têm objetivos diferentes. Um busca por valorização no longo prazo e o outro busca por variação de preços no curtíssimo prazo. Ambos têm objetivos diferentes, logo correm riscos diferentes. E bom, finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ficado claro para você. E se realmente ficou, eu já te peço para você compartilhar para os seus melhores amigos, deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, não perca mais o seu tempo e já se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações para você não ficar por fora de nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Então, aqui fica um grande abraço do seu amigo Matheus e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!